Atenção, porque vai começar a aula de inglês. Boa tarde, pessoal. Me chamo Claudiane, também conhecida como Cacau. Sou professora de inglês e hoje eu vou estar ministrando a aula de inglês para o 9º ano. Espero muito que vocês gostem dessa aula, que vocês prestem bastante atenção. Mas antes de ir para o conteúdo em si, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo motivacional. Então vamos ver o vídeo?
esse foi o vídeo motivacional para motivar a semana de vocês, para vocês ficarem bem motivados para estudar bastante essa semana. Vamos para a aula? A primeira expressão que a gente vai ver na aula de hoje é a expressão welcome, que significa bem-vindos. E esse é o nosso desejo para vocês essa tarde, que todos vocês sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Pode passar. E a gente tem também a frase do dia. E a frase do dia de hoje vai ser Don't be afraid to dream, que em português significa não tenha medo de sonhar. Então guardem essa frasezinha no coração de vocês. E vamos para o conteúdo do dia. O conteúdo do dia são os adjectives, que significa os adjetivos. Assim como a gente estuda adjetivos em português, nós também estudamos em inglês. Mas talvez vocês perguntem, o que são os adjetivos? E eu vou explicar para vocês. Os adjetivos, basicamente, são palavras que a gente usa para caracterizar ou para descrever o substantivo. E o que é o substantivo? Os substantivos são pessoas, objetos, lugares, animais. Então, toda palavra que eu usar para caracterizar o substantivo é um adjetivo. Por exemplo, beautiful flower. Beautiful flower significa flor bonita. Então, nessa frase, o beautiful seria o adjetivo. Outra frase é o big house, que significa casa grande. E nessa frase, o adjetivo seria o big, que significa grande. Aí eu tenho outro exemplo aqui, ó. Tem uma frasezinha ao lado do monstro verde que diz assim, The Green Monster. E traduzindo significa o monstro verde. Mas aí tem uma curiosidade da língua inglesa. Na língua portuguesa, geralmente, a gente fala primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então, no português, a gente fala menina, que é o substantivo, bonita, que é o adjetivo. Mas no inglês é o contrário. Primeiro a gente vai falar o adjetivo e depois o substantivo. Então, ficaria mais ou menos assim, bonita, menina, que traduzindo seria beautiful girl. Então, a gente sempre usa no inglês o adjetivo antes do substantivo, tá bom? E aí a gente tem os adjectives aí nessa imagem. E se vocês observarem essa imagem, vocês vão ver que são muitos os adjetivos, porque de fato a lista de adjetivos, tanto em inglês quanto em português, ela é imensa. Então na aula de hoje a gente vai aprender apenas alguns desses adjetivos. Vamos lá. Uma observação. As cores, elas também podem ser vistas como adjetivos, já que elas servem para caracterizar substantivos. Por exemplo, se eu falo, meu cabelo é preto. Preto é uma cor, mas é também a característica do meu cabelo. Logo, preto vai ser o adjetivo da minha frase. Então, por isso, nós temos que relembrar quais são as cores em inglês, certo? Aí na telinha de vocês, vocês vão ver algumas cores, né? Algumas colors. Aí tem o blue, que é o azul, o red, que é o vermelho, yellow, que é amarelo, o green, que é o verde, o orange, que é o laranja, purple, que é roxo, black, que é preto, white, branco, grey, cinza, pink, cor de rosa, brown é o marrom e o golden, que é o dourado. Então, essas são the colors, as cores em inglês. Pode passar. Agora a gente vai ver alguns outros adjetivos que existem na língua inglesa. Esse adjetivo aí, short, ele é um adjetivo que a gente usa para descrever a aparência de alguém. Então a gente viu que esse gatinho está tentando alcançar a maçaneta da porta, mas não consegue, né? Porque ele é baixo. Então short é um adjetivo que significa baixo. Vamos para o próximo. Beautiful. Beautiful é um adjetivo que aparece muito em músicas, em textos, e significa bonita, linda. Então, por exemplo, o céu tá lindo hoje. Você pode usar beautiful. Aquela menina é linda. Aquela flor é linda. Então, a gente pode usar o beautiful para falar que alguém é linda. Pode passar. E o contrário de beautiful seria ugly. O contrário de bonito é feio. Então, para falar feio em inglês, a gente fala ugly. Vamos para o próximo. Aí tem um outro adjetivo que a gente usa para descrever aparências, que é o adjetivo tall. E o adjetivo tall significa
alto. Para você falar que alguém é alto ou alta, você fala que ele é tall. Vamos para o próximo. Small. Small a gente usa para falar sobre o tamanho de objetos. Então, é pequeno, então a gente fala small. Small significa pequeno. Se você quer falar, meu celular é pequeno, my cell phone is small. Small é pequeno. Tem o big. Enquanto small significa pequeno, big significa grande. Por exemplo, the big house, a grande casa. Então, big é usado para falar sobre o tamanho das coisas e significa grande. Tem um outro adjetivo que a gente também usa para falar sobre a aparência das pessoas, e é o thin. O thin significa magra. Para você falar que alguém é magro ou magra, você fala thin ou thin em algumas regiões. E aí o contrário de magro é gordo. E para falar gordo em inglês, a gente fala fat. Fat significa gordo. Vamos para o próximo. Tem o good. O good é muito usado, né? Acho que todo mundo conhece. E good significa bom. Se você quer falar que alguém é uma boa pessoa, você pode falar good. Good significa bom. Por exemplo, it's a good person. É uma boa pessoa. Pode passar. Enquanto good é bom, bad é ruim, é mal. Então, se você conhece alguém que você acha que é uma pessoa ruim, é uma pessoa mal, você pode usar a expressão bad, que significa mal ou ruim. Próximo. E tem também o happy. Happy significa feliz. Se você acha uma pessoa feliz, essa é a característica dela, você pode falar it's a happy person. É uma pessoa feliz, porque happy significa feliz. Sad. Sad significa triste, assim como esse gatinho aí na imagem. Então, se você conhece alguém que é triste, que está meio cabisbaixo, você fala it's a sad person. É uma pessoa triste. Vamos para o próximo. Então, resumindo, na aula de hoje a gente falou sobre os adjetivos, que são características dos substantivos. E aí a gente viu adjetivos para descrever a aparência das pessoas, o tamanho das coisas e o sentimento das pessoas. E aí, só para relembrar para vocês, aqui no slide a gente tem uma lista dos adjetivos e do oposto deles. Então, o primeiro adjetivo é o adjetivo short, e significa baixo. E o contrário de short é tall, que é alto. Aí tem beautiful, que é bonito, e o contrário de bonito é ugly, que é feio. Tem small, que é pequeno, e o contrário de small é big, que é grande. Tem thin, que é magro, e o contrário de magro é fat, que é gordo. Good, que é bom, e o contrário de good é bad, que é mau. Happy, que é feliz, e o contrário de happy é sad, que é triste. Aí tem aí um caça-palavras que vocês podem ir aí na sua casa mesmo, depois olhar o slide e tentar encontrar nesse caça-palavras algumas das expressões, dos advérbios que a gente aprendeu na aula de hoje. Só para vocês brincarem um pouco, certo? Pode passar. Então, bye bye, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Respondam as atividades e podem tirar a dúvida com seus professores, tá bom? Beijão!